Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de maio. O Ibovespa neste pregão apresentou aqui uma queda acentuada de 2,26%. Essa queda já tinha comentado na última videoanálise, inclusive até uma live que eu fiz no YouTube, falando sobre mais, com um tempo maior na análise em relação ao cenário do Ibovespa. Eu destacava, eu até comentei isso na última videoanálise, que era a questão desse movimento de baixo, o tempo desse movimento de baixo, colocando aqui o G60 para falar a respeito, o tempo desse movimento de baixo e o tempo aqui da correção, que poderia ser uma correção em ABC, com expectativa maior de poder vir aqui para baixo por estar dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal e um movimento de baixo no gráfico diário. Então, ou seja, o candle do pregão de ontem, a alta do pregão de ontem não me chamava muito a atenção. Enquanto o Ibovespa não voltasse forte ali para cima dos 84 mil pontos, a minha expectativa, o viés na minha leitura era mais para baixo, probabilidade maior de continuar caindo. E nesse momento, o Ibov com fechamento para baixo dos 81 mil pontos, passa a olhar com uma chance muito grande de bater numa região de suporte na faixa dos 80 mil a 79.690. A outra região de suporte que a gente tem que monitorar bem é a região do topo anterior, ali no gráfico semanal, na faixa dos 78 mil pontos, a chamada mudança de polaridade na análise técnica, ou seja, a antiga resistência funcionando aqui como um suporte para o índice. Então, dentro aqui do que o Ibov fez no pregão de hoje, a primeira sinalização para se ter alguma sinal de recuperação por parte dos compradores é voltar para cima ali dos 82.800, melhor ainda se voltar para cima dos 83 mil pontos. Mais relevante ainda a questão dos 84 mil pontos que já abordei na última videoanálise. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, em qualquer momento dela, dê um like, um joinha no YouTube. Eu agradeço imensamente por prestigiar o meu trabalho aí. E, consequentemente, você pode aqui seguir aqui e se inscrever gratuitamente no canal. Passa aqui o mouse no canto inferior direito do seu vídeo. Se inscreva aí no canal e aproveite ao máximo todos os vídeos de aprendizados curtos que existem no canal de forma gratuita. Então, acredito que vai agregar bastante valor aí ao seu conhecimento no mercado de renda variável, principalmente aí na parte, olhando um pouco mais a análise técnica, que é um número maior de vídeos voltado à análise técnica. Seguindo então aqui para os futuros, mini índice olhando mais para o próximo pregão, gráfico 60 minutos, lembrando, gráfico diário é algo semelhante ao Ibovespa, está abaixo de uma região de suporte, está dentro do movimento de baixo. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, gerou aqui um movimento forte para baixo, está dentro de uma tendência de baixa no G60, descarta a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora? Não, desde que o mercado aqui aponte com alguma sinalização um pouco mais relevante para cima. Primeiramente, volte para cima de um nível aqui de fundo anterior, que é a chamada mudança de polaridade, na faixa dos 81.625 a 81.830. Essa região aqui que eu vou traçar, e observe como ela funcionou aqui como resistência. Depois que fechou abaixo desse nível, aqui ela passou a funcionar como resistência. Então, se o mercado montar aqui um candle um pouco mais relevante para cima no início do próximo pregão, no gráfico 60 minutos, e passar a gerar sinalização de subida no gráfico de 10 minutos, por exemplo, um fundo ascendente acima dessa região aí de 81.800 pontos, seria algo mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se essa força compradora vier já direto para cima de 82.200, que é o outro nível de desafio aqui para o mini índice. Seria um sinal ainda mais relevante para cima, apoiando um pouco mais a operação na ponta compradora. Mas enquanto o mercado não montar algo nesse sentido, a gente pode ver que o mercado está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e acabou o pregão dentro de um movimento de baixa. Então, por enquanto, fica mais alinhado ainda para se monitorar operações na ponta vendedora, enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que está aqui no gráfico. Seguindo para o dólar no pregão de hoje, o dólar terminou em pregão em queda, 0,55%, vindo para aquele nível do gap ali que eu já tinha mencionado em outras análises, em análises anteriores, esse gap aqui de fechamento em relação ao pregão anterior, está em cima justamente desse patamar de 3.629, fechou em 3.630. Seguindo aqui para o gráfico 60 minutos, a tendência nesse momento é de baixa, ou seja, a favor do lado do movimento de baixa do gráfico diário. Então eu vejo da seguinte forma, a tendência é de baixa, assim como eu comentei no índice, abriu de maneira mais forte aqui para cima de um nível em torno dos 3.640 para 3.643, veio aqui para cima com um candle mais forte de alta e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de menor velocidade, gráfico de 10, 5 minutos.
ou mesmo pivô de alta, aí sim seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Mas enquanto isso não acontecer, ou seja, abriu aqui subindo, bate nessa região e gera alguma sinalização de topo num gráfico de menor periodicidade, ou mesmo aqui até num gráfico de 30 ou 60 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor da tendência vigente, a favor do movimento vigente do gráfico diário, que é o movimento de baixa. Depois disso, vamos falar aqui de PETR4. PETR no pregão de hoje, queda de 5,83%. O ativo vai devolvendo boa parte do movimento de subida anterior, já está abaixo de uma retração de 61,8%. No momento vai montando um forte topo no gráfico semanal. A tendência ainda é de alta no gráfico semanal, de médio prazo, só vai ser revertida se voltar para baixo, basicamente arredondando aqui para os R$20, número redondo, 20,08 é a mínima aqui desse fundo ascendente no gráfico semanal. Olhando aqui a Petro com esse candle mais forte para baixo, um candle forte de baixo, um candle de correção, um candle forte de baixa, traz uma chance do próximo candle ser até um candle de recuperação. E aí, olhando nesse sentido, a gente tem uma região aqui de 23,18, mínima desse forte candle de alta, um gap de corpo aqui na faixa dos 22,87 e a máxima desse topo em 22,98, ou seja, essa faixa de preço aqui sendo testada no próximo pregão e gerando alguma sinalização de fundo no G60 é o que traria a chance até de se buscar uma compra antecipada, tentando pegar um movimento de recuperação dentro do pregão, ou seja, um movimento de alta do G60. Então essa seria uma das alternativas se buscar uma compra aqui contra esse movimento de baixo, tentando pegar um repique de alta na PETR4. Essa operação seria uma operação contra a tendência do G60, a tendência de baixo, topos e fundos descendentes, na expectativa que depois de um movimento um pouco mais forte para baixo no gráfico diário, em cima de uma região de suporte, esse papel possa gerar um devido repique aí de alta. Seguindo aqui para Vale 3, pregão de hoje, candle de indefinição. Se a gente olhar só aqui, tem tendência de alta, tem um candle de definição, pode montar um fundo ascendente. Ótimo, é uma das alternativas, mas eu não vejo ainda algo tão interessante para a ponta compradora. Primeiro, se eu mostrar aqui a questão da média, o ativo está o segundo fechamento para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. As duas médias continuam bem afastadas nesse momento. Então, se eu colocar aqui a diferença aqui entre essas duas médias, a diferença entre a média móvel exponencial de 13 períodos e a média que basicamente representa a média móvel de 13 períodos num gráfico semanal, encontra-se bem afastado e por esse motivo risco maior desse movimento não ter tanta força para cima. E aí eu aguardaria algo um pouco mais relevante para se buscar essas entradas. Por exemplo, se o G60 fizesse algo forte na primeira hora de pregão, fechando para cima aí dos 52,50, gerando nova máxima na hora seguinte, traria a chance de se arriscar uma compra na Vale 3, trabalhando até com stop curto abaixo da mínima desse candle do G60. Essa seria uma alternativa. Mas eu vejo da seguinte forma, o ativo fez uma mínima aqui e uma dificuldade grande de subir no G60. Logo, um topo aqui nessa região, vou colocar até a média móvel aqui, exponencial 3 períodos, um topo aqui, abriu subindo e gerou uma sinalização de topo aqui no G60, voltando para baixo da média móvel exponencial 13 períodos, ou mesmo abriu aqui já caindo, fica mais para se dar continuidade ao movimento de baixa no gráfico diário, ou seja, tem espaço para ter uma correção maior, seja no preço ou mesmo no tempo, a Vale 3 em relação a todo esse movimento de subida, ou seja, um movimento ali, 7 semanas basicamente de uma movimentação para cima, onde essa semana vai proporcionando uma sinalização de topo contra a tendência, ou seja, de se ter alguma correção contra a tendência aí de alta no médio prazo. Seguindo, TAE11, ativo que eu recomendei venda no pregão de hoje, fechou com queda de 2,83%. O ativo na primeira hora de pregão que me motivou a venda, ou seja, em termos de sinalização, foi esse candle forte de baixa na primeira hora de pregão. Então eu recomendei venda aqui por volta justamente desse fechamento dessa primeira hora de pregão, já entrar sem mesmo necessidade de oscilar abaixo da primeira hora de pregão, para mim atender já meus critérios de entrada, visto que para mim, pelo semanal, a ação na semana passada gerou uma sinalização mais relevante de baixa, algo semelhante a um pivô de baixa no semanal. Essa semana, apesar de ter feito no pregão passado um candle muito forte para cima, esse candle para mim, dentro do contexto que eu vejo no tempo gráfico acima, que é o semanal, ele não representava algo tão grande. E estava batendo aqui todo um nível de resistência, antigo suporte, agora funcionando como resistência, que ele tinha fechado inclusive acima. Mas se voltasse de maneira forte para baixo desse nível, me chamaria a atenção para se buscar essa venda. Essa venda foi executada, o ativo chegou até ganhar força aqui
na sequência, logo na segunda hora de pregão depois da entrada, mas não abateu no nosso stop, que era acima da máxima do dia, que é a máxima desse candle aqui. Então a gente segue na posição de venda, fechou em 18,90. A expectativa é que essa ação faça algo nesse sentido aqui, ou seja, dê continuidade ao seu movimento de baixa no gráfico semanal. Tem um suporte ali relevante na faixa dos 18,42, abaixo disso a gente teria suporte em R$ 18,12. Passando os dados aqui dessa entrada, essa entrada aqui foi a recomendação 19,06, com stop em 19,41, que é acima da máxima do pregão de hoje, e objetivo em R$ 18,36, risco de 1,84% nessa operação, que é o tamanho do stop dessa operação, alocando com isso 16% do capital total, uma forma que eu uso aí para fazer a gestão de risco de cada operação. Então, depois disso, CVCB3, ativo com queda hoje de 4,41%, é outro ativo que se encaixaria dentro da minha metodologia para se buscar uma venda. Qual a dificuldade nesse momento? É a questão da liquidez na parte de alugar a ação. Então, sempre quando eu vou recomendar alguma operação na ponta vendedora, eu verifico se tem disponibilidade no BTC para fazer o aluguel. Quando eu vejo que essa quantidade pequena, ou seja, não adianta eu recomendar um ativo e ninguém conseguir alugar o papel, ou seja, fazer essa operação de venda, operacionalizar a operação de venda. Então eu prefiro nem recomendar, não adianta eu recomendar algo que ninguém vai conseguir, vai executar, mas vai ter dificuldade para fazer o aluguel, vai ter que encerrar essa posição aí no final do dia. Então não vejo a possibilidade de buscar a venda, apesar da expectativa minha de ter aqui alguma movimentação para baixo, a favor da tendência de baixa na CVCB3. Não significa dizer que o papel vai cair, mas só que se encaixaria para mim uma possibilidade de se buscar venda em cima desse papel. EQTL3, ativo que a gente tinha feito uma compra no pregão anterior, que eu tinha comentado na última videoanálise, que no gráfico de 60 minutos ela tinha fechado ali em cima da média móvel exponencial de 3 períodos. Então, o que seria relevante para a nossa entrada, que tinha sido aqui nesse nível, o stop inicialmente estava aqui nesse patamar, eu depois reposicionei aqui nesse patamar, era o ativo gerar um fundo ascendente no G60, respeitar ali a média móvel de 13 períodos, já gerar um fundo e consequentemente gerar um pivô de alta no G60, mas infelizmente o papel não fez isso. Eu monitorei a abertura do pregão e antes da abertura do pregão eu reposicionei o stop justamente quando eu vi que o papel via para uma abertura para baixo da média móvel de 13 períodos, eu optei por antecipar o stop, eu reduzi o stop dessa operação. Então essa operação foi encerrada ali na abertura do pregão, que eu tinha reposicionado justamente para o stop aqui para abertura na faixa ali dos 61,70. Esse stop foi devidamente acionado e trouxe aqui uma perda reduzida nessa operação de 0,92%. Capital total houve uma redução de 0,15%. Então a operação que a gente fez ontem na HGTX3, que deu um ganho de 0,56% sobre o capital total, e essa de perda de 0,15%. Essa é a ideia, que nem sempre isso logicamente vai acontecer, mas a ideia que eu trabalho em termos de gestão de risco é que as operações de perda, que gerem prejuízo, tenham um impacto menor na carteira do que as operações que geraram lucro, que chegaram ao seu objetivo. Então esse papel aí saiu, pelo menos saímos dessa posição, da posição comprada, dependendo do que ela fizer aí mais para frente, ainda é um papel que me chama a atenção de se buscar alguma entrada contra a tendência, lembrando a gente fez isso em HGTX3 também. CSNA3, ativo que gerou queda de 5,33%. Essa queda de 5,33%, o que mais me chama a atenção, já está dentro do movimento de baixa. O que mais me chama a atenção é o gráfico semanal do papel. Olha o tempo que esse papel tentou subir contra esse movimento de baixa. Bastante tempo e agora vai proporcionando, a gente ainda tem 2 pregões para fechar a semana, mas vai proporcionando um topo relevante no gráfico semanal a CSNA3. E essa ação, depois desse movimento forte de baixa, não conseguiu gerar um sinal de alta, pelo menos que minha tendência é a possibilidade de buscar uma compra no papel, olhando aqui, que respeitasse essas duas médias, que gerasse um fundo. Não conseguiu fazer isso, eu até monitorei o papel no pregão de hoje, nessa possibilidade de se buscar uma compra, mas ele não confirmou, já abriu aqui para baixo, fechou forte aqui para baixo, alocando, uma das possibilidades de alocar risco, apesar desse movimento mais longo para baixo, seria aqui buscar essa venda com stop acima da máxima do pregão de hoje. Então tentando pegar toda a movimentação para baixo, a confirmação do topo lá no gráfico semanal. O que me chama, o que se encaixaria mais para mim em termos de relação risco-ganho seria avaliar os próximos movimentos de recuo, seja no gráfico diário ou seja pelo gráfico de 60 minutos.
alguma sinalização de recuo, sinalização de topo abaixo ali dessas médias, seja aqui no gráfico diário, seja no G60, é o que mais chamaria atenção para se buscar uma operação de venda em cima de CSNA 3. Mas o cenário ficando bastante deteriorado após o pregão de hoje, enquanto o mercado não mostrar nada contrário ao que fez neste pregão. Ambev 3, ativo que eu continuo no meu radar em termos de operação contra tendência, mas avaliando a possibilidade de uma entrada ali usando seja o gráfico 60 minutos ou o gráfico diário, após esse pregão que trouxe uma queda de 0,5%. O papel continua com afastamento em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, continua com afastamento superior a 2,6 vezes a volatilidade média do papel nos últimos 10 pregões. Então continua afastado em relação à média. No pregão de hoje proporcionou um candle ali chamado de martelo invertido, que é um candle de reversão, mas para confirmar esse candle preciso superar a máxima deste pregão, superar R$ 20,30. Esse candle tem uma representatividade no sentido de a confirmação dele é um padrão de reversão de baixa para um movimento de alta, ou seja, tem um movimento de baixa, aumenta-se a chance de se ter um movimento de alta ou um movimento lateral. Então é um papel que continua no meu radar para se buscar alguma operação contra a tendência, dependendo de alguma sinalização de força, seja pelo G60 ou seja pelo gráfico diário. Pode inclusive até abrir caindo, mas dependendo da sinalização que fizer para cima, ainda vai me chamar a minha atenção nesse sentido de ponta compradora. E aí, falando em termos de operação contra a tendência, na SUSB13 nem poderia mais ser tanto contra a tendência, que a gente pode já falar que está dentro de uma tendência de baixa. Fez um pivô de baixa aqui no gráfico diário, ainda não muito relevante, visto que está dentro de um movimento de alta. O que ele ganha um pouco mais de relevância na minha avaliação é porque ele volta para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, tentou voltar para cima no pregão de hoje e não conseguiu. E o mais importante é que essa tendência já é uma tendência muito longa para cima, semanal, com várias semanas aqui dentro do movimento de alta, e aqui nessa semana perdendo a mínima da semana passada. Então isso reforça um pouco mais a chance desse papel vir aqui para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, R$ 42,26, em conjunto com a mínima do pregão de ontem, R$ 42,00, reforça uma chance um pouco maior desse papel vir a buscar o próximo suporte de número redondo dos R$ 40,00 até a mínima desse fundo anterior na faixa dos R$ 39,09, inclusive podendo vir um pouco mais para baixo, vir a buscar essa média móvel de maior periodicidade, que é basicamente uma média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. Então, isso seria algo ali que ela pode vir a buscar nesse movimento de correção, que ainda a tendência é de alta no médio e no longo prazo para a SUSB3. Mas como o cenário está mais esticado para cima, a gente pode passar por um período um pouco maior de correção aí no tempo ou no preço para este papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.